Oi gente, aqui é a Odileia Sena e você está no meu canal Leia com Propósito. Somos, enfim, 500 inscritos aqui no canal, mais de 500 já. E eu vim gravar pra vocês uma tag que eu fui tagueada, que é a tag Como Eu Leio, pra vocês me conhecerem um pouquinho aí. E eu fiz as anotações no meu caderninho e vou ler pra vocês as perguntinhas e vou respondendo, porque é uma forma de agradecer vocês demais por estarem aqui e de a gente ficar mais próximo, vocês me conhecendo aí, me conhecendo pelo menos do lado leitora. Então, vamos lá! Essa tag Como Eu Leio eu já vi em vários canais. A minha amiga me tagueou, se eu não me engano, ela viu no canal da Paloma Lima. Então eu vou deixar o link do canal da minha amiga que me tagueou aqui, da Cris. E aí lá no canal dela tem a descrição que vai para um vídeo lá. Não sei originalmente quem criou, mas não fui eu. Então a gente só viu mesmo pelos canais. E aí como eu fui tagueada, eu resolvi responder para vocês. Então vamos para a primeira perguntinha. Como você descobre novos livros para ler? Gente, desde que eu entrei no mundo literário, eu sempre descubro novas leituras por indicações, tanto no YouTube quanto no Instagram, né? Porque eu também tenho um Instagram literário, inclusive vou deixar aqui o @. Então eu sempre tô olhando indicações, eu já conheço pessoas que têm um gosto muito parecido comigo, então sempre que ela indica, eu dou uma olhadinha lá na Amazon pra ver por cima, assim, a sinopse, porque eu não gosto de me aprofundar em sinopse de livro. Então, às vezes eu pego dica também lá pelo Scoob. Ah, se você leu esse, vai gostar desse. Ou lá pela Amazon mesmo, quem comprou esse gosta desse. Então, assim, é no mundo literário mesmo que eu vou pegando as indicações. Segunda pergunta. Como você entrou no mundo da leitura? Gente, eu comecei a ler com 7 anos. E eu lembro que assim que eu aprendi a ler, eu ficava lendo cartaz, eu ficava lendo outdoor, eu ficava lendo tudo. Eu ficava fascinada por ter aprendido a ler. Então, desde muito pequena que eu entrei no mundo da leitura, porque eu descobri as bibliotecas, né, nas escolas. Então, eu pegava emprestado livros de contos, contos de fadas, livros infantis mesmo que tinha nas bibliotecas das escolas que eu estudava. E eu ficava horas no recreio, nas bibliotecas. Então, desde criança, rata de biblioteca. Então, foi assim, desde criança mesmo que eu entrei nesse universo, muito incentivada pelas escolas, né? Porque tinham bibliotecas e era muito bom. E foi assim. Aí, na adolescência, né? Todo mundo na adolescência dá aquela distanciada. E eu voltei pra leitura com Crepúsculo. E eu peguei emprestado de uma amiga minha que falou: você precisa assistir os filmes Crepúsculo, ler os livros. Eu falei: gente, como assim? Não é pra mim, não. Aí ela me emprestou o primeiro, eu li o primeiro livro de Crepúsculo, assisti o primeiro filme, gostei, mas não tanto. Aí peguei o Lua Nova, chorei horrores. Eu acho que o primeiro, não foi o primeiro livro que eu chorei, mas depois de muito tempo, né, eu chorei com a Bella, gente. Fui dessa fase de ter chorado com a Bella abandonada. E eu fui lendo e assistindo os filmes e foi uma experiência muito bacana. E desde então voltei para o mundo da leitura. E o ritmo era outro, não é o que eu tenho hoje em dia, mas foi assim. 3. Como o seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Olha, como eu falei, como eu comecei quando criança, eu lia contos de fadas. Eu gostava muito de histórias de niná mesmo, histórias da carochinha e também todos os contos de fadas, Pinóquio, enfim. Eu era muito encantada por esse universo. E quando eu cresci, na adolescência, eu li um pouco de tudo, porque eu lia na casa da patroa da minha mãe, ela tinha Dostoiévski. A primeira vez que eu li Crime e Castigo, eu tinha o quê? Uns 15, 16 anos. Nem entendi, gente, nem entendi, mas li. Então eu comecei a ler de tudo. Eu li o que eu tinha oportunidade de ler. Então só hoje em dia eu sinto que eu tenho mesmo um gosto literário. Hoje em dia eu já sei que eu prefiro romance, um clássico, principalmente romance de formação eu gosto muito. Livros históricos eu gosto bastante, né, o romance histórico. Então hoje em dia que eu sinto que eu tenho um gosto literário. Então assim, da infância pra cá mudou bastante, porque eu me descobri como leitora, eu percebi quem eu sou como leitora. E aí foi mudando mesmo o que eu tenho lido, sendo mais seletiva no que eu tenho lido, percebendo que eu tenho um gosto, que tenho os livros que funcionam melhor comigo. Pergunta 4. Com que frequência você compra livros? Eu sei que tem muitos de vocês que chegaram aqui por causa dos vídeos de unboxing da Black Friday.
E assim, gente, eu tento comprar livros mais nas promoções da Amazon, porque eu gosto muito de comprar pela Amazon. Como eu tenho Prime, o frete é sempre grátis. Se eu vou nas outras lojas pra comparar o frete pra vir pra cá, às vezes sai mais caro do que se eu comprasse na Amazon. Então eu acabo sempre ficando de olho nas promoções da Amazon. Nem olho muito de cupom de desconto de nenhuma outra loja, só se o cupom cair no meu colo, que aí eu uso. Mas pra ficar olhando, não. Mas eu tô sempre olhando promoções na Amazon. Então eu acabo comprando livros muito. Muito mais até do que eu deveria, porque eu compro mais do que consigo ler. Mas pretendo mudar isso aí, mas sem promessa, sem promessa. Vai ter um vídeo de metas, vocês vão ver as metas e as promessas do ano que vem. Não vou adiantar nada nesse vídeo. Enfim. Pergunta 5. Como você entrou nesse mundo dos canais literários? Gente, olha, eu descobri o Bookstagram, né? Primeiro, lá no Instagram mesmo, eu comecei a querer postar fotos de livros, aí postei uma hashtag livros e leitura, e olhei na hashtag, vi outros Instagrams que compartilhavam livro, eu comecei a seguir. De repente, descobri a Ju Cirqueira. A Ju Cirqueira foi quem abriu as portas pra mim pro canal, pros canais literários. Eu descobri a Ju Cirqueira, né, do Nuvem Literária. Nossa, e comecei a acompanhar o canal dela, e fui descobrindo Geek Freak, e fui descobrindo todo mundo. E em dado momento eu percebi que eu queria também criar conteúdo literário, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então foi assim, quem abriu as portas pra mim foi a Ju Cirqueira. Eu conheci ela pelo Instagram, depois vim pro YouTube e estamos aí, né, gravando vídeos pra vocês, que eu espero que vocês gostem. Se estiver gostando, ó, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal se você chegou por causa desse vídeo, porque eu sou legal, gente, sério, eu sou bem legal. Pergunta 6. Como você reage quando não gosta de um final de um livro? Gente, não tem muito o que se fazer quando a gente não gosta do final de um livro. Se o final for muito aberto, eu já sei que eu não vou gostar. Eu gosto de finais fechados, eu gosto de final que se encerra mesmo. Mesmo que tenha uma série, eu gosto de sentir que mesmo que o livro é o primeiro de uma série, ele teve um encerramento com a possibilidade de continuação. Então assim, eu sou uma pessoa chata com finais? Talvez eu seja uma pessoa chata com finais, mas não tem muito o que fazer. Se o final não me agradar, às vezes eu reescrevo o final na minha cabeça e tá tudo bem, é sobre isso, entende? Bola pra frente, porque o que mais eu posso fazer? Os finais não costumam anular toda a experiência que eu tive com o livro. Por exemplo, tem um livro que é chamado Eleanor Park, eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Ele tem um final aberto, foi um livro que eu amei. Quando chegou no final eu fiquei tipo assim, não, né? Isso não está acontecendo. Esse final não é o final, eu quero um final. E eu fiz o quê? Eu escrevi um final na minha cabeça, esse final existe pra mim, se a autora não quer fazer o final, eu tenho o meu final. E eu continuo amando, continua sendo um livro que eu favoritei em 2018, que me marcou bastante, que eu recomendo, e eu reescrevi o final. Então se eu não gosto do final, eu reescrevo e tá tudo bem. Pergunta 7. Com que frequência você espia a última página do livro? Eu não costumo fazer isso, gente. Quando eu era adolescente, eu era mais impaciente. Então eu costumava ficar de olho na última página ali. Às vezes eu lia a última palavra. Mas hoje em dia eu tenho muito... Eu gosto da minha experiência de leitura ser o mais... sem spoilers possível. Eu quero conhecer a história ali em primeira mão. Então, quando eu vou comprar um livro, eu leio um pouquinho da sinopse na Amazon, pra dizer que eu não leio a sinopse. Quando alguém indica, fala um pouquinho da sinopse, eu dou uma olhadinha ali, mas eu vou mais pras opiniões. O que a pessoa sentiu lendo o livro, qual foi a sensação dela, é isso que me faz comprar livros. Aí quando eu pego o livro em casa, eu tiro do plástico, bonitinho, guardo na estante. Quando eu vou ler, aí eu leio a sinopse, aí eu leio a sinopse também que se tiver na orelha, né? Aí vem toda a experiência, aí eu vou lendo o livro já sentindo aquelas sensações gostosinhas de já conhecer aos poucos ali. Então não olha a última página, porque já pensou pegar um spoiler ali e ser um final que eu não gosto? Aí vai mudar totalmente a experiência, eu vou ter que reescrever a história porque eu não vou querer ler por causa do final. Então assim, não dá. Pergunta 8. Gasta quanto com livro por mês? Já estourou o seu cartão de crédito? Por mês, gente, eu não tenho uma quantia por mês. Eu até tentei, acho que em 2019, falar assim, olha, eu vou gastar tanto por mês.
naquele tempo era R$50 que eu pensei, aí eu não vou estourar, assim, quando chegar Black Friday, essas coisas, já vou ter comprado meus livros desejados todos. Mas eu sempre gosto de comprar livros nas promoções, Book Friday, Prime Day e Black Friday. Então, eu sempre acabo juntando meio que um valor pra essas promoções. Então, assim, estourar cartão de crédito eu nunca estourei porque eu não tenho cartão de crédito, assim. Meu marido já sabe da situação da garota, então, assim, eu tenho um cartão de crédito que é débito. Então, eu só posso gastar o valor que tá lá na conta. Então, é assim que a gente se segura. Então, não, graças a Deus, apesar de fazer várias compras, nunca estourei o cartão. Tá acabando, gente. Pergunta 9. Consegue livros emprestados com frequência? Se quem te empresta? Não, eu não pego livros emprestados pra também não emprestar os meus. Gente, na verdade eu não gosto de pegar livros emprestados, porque eu gosto de ter a minha experiência com a leitura, às vezes eu gosto de grifar, às vezes eu gosto de marcar post-it. Então não gosto de pegar livros emprestados, só mesmo se for um livro que eu quero muito, muito, muito e não tem possibilidade nenhuma de eu comprar. Com relação a emprestar livros, também não gosto de emprestar, mas se for uma pessoa que eu confio muito, se for um leitor assíduo, que tem a sua estante também, eu até empresto. Tem algumas pessoas aí seletas que eu empresto livro, mas pegar emprestado eu não gosto. Lê em média quantos livros por mês? Gente, o meu ritmo de leitura em 2021 ficou bem na média, assim. Eu voltei com a leitura em 2018, então 2018 foi o ano que eu mais li. 2019 cheguei perto, 2020 caiu, 2021 caiu ainda mais. Então assim, meu ritmo de leitura ficou muito lento, então eu cheguei a ler 2 livros no mês, 3 livros no mês, em média de 2, 3 livros. E eu li o quê? 5, 6, 8, cheguei a ler 8 livros por mês. Na real, em janeiro eu acho que eu li uns 6 livros, 7 ou até 8, não sei, porque eu fiz releituras de trilogias. Então, eu tava de férias, fiz leituras de trilogias rapidinhas, então eu li bastante. Mas a média mesmo fica entre 2 e 3. Eu tô nessa média aí, já tem um tempinho, eu acho que essa é a minha média, 2, 3 livros por mês. 11. Consegue abandonar um livro no meio da leitura? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, se eu vejo que realmente não tá fluindo, se eu cheguei ali uns 30% do livro, não tá fluindo, não tô gostando, eu abandono e já tiro da estante também, sabe? Desapego total, porque, gente, tem muito livro bom pra ser descoberto, muito livro bom pra ser lido e eu não consigo mais perder tempo com um livro que não me acrescenta em nada, que eu sei que eu não vou gostar, que eu vou ler só pra poder chegar no final e falar, nossa, eu não gostei, eu acho que não vale a pena pra mim, e tem muito livro na minha estante que eu quero ler, então se eu não gosto, eu abandono logo e bola pra frente, vamos pra próxima leitura. 12, gente, já tá acabando. Você consegue ler em um local movimentado ou barulho? Eu sou mãe. Eu sou mãe de uma menina de 4 anos. Se eu não conseguir ler, né, com movimento e barulho, já era, eu nunca vou ler. Porque, né, enfim, quem tem criança em casa sabe. E graças a Deus, porque criança fazendo barulho, criança, né, que brinca bastante, é criança feliz, então é isso. Então, assim, depende do barulho. Em lugar público, eu não costumo ler. Eu leio, às vezes, se a gente vai viajar e tá assim na praia ou na piscina, eu leio um pouquinho. Mas, assim, lugar público mesmo, sei lá, uma fila de banco, essas coisas assim, eu não consigo, eu acho, focar pra ler, não. Se eu estiver esperando, sei lá, num consultório médico também, dentista, eu consigo. Então, assim, depende. E barulho é moderado, né, gente? Quando tem festa acontecendo, muita gente conversando ao mesmo tempo, muita música, eu não consigo focar na leitura, é bem difícil. Eu até leio, mas eu acho que é muito melhor em silêncio. Mas, assim, com barulho moderado, um barulho de criança, assim, um som ambiente de criança brincando, eu consigo. E a nossa última perguntinha: qual hora do dia você prefere ler? Eu leio quando dá. Eu leio quando dá, porque novamente sou mãe, então assim, a rotina de mãe é cuidar da criança, cuidar da casa, e eu faço faculdade, eu produzo conteúdo, então eu leio quando dá. Se eu for falar um horário que eu prefiro ler, eu gosto mais da tarde e da noite, mas eu tô tentando aí ler um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, pegar os 3 horários e ler um pouquinho pra ver se eu melhoro o ritmo de leitura pro ano que vem. Mas assim, horário que eu prefiro seria assim, tarde, assim, 3 às 6 e à noite, um pouquinho antes de dormir. Eu acho que são os melhores horários pra mim mesmo. E a última perguntinha mesmo era pra taguear alguém, marcar alguém pra responder a tag, mas eu não tenho ninguém pra taguear. Então fica aberto aí se vocês quiserem, né, responder também.
A tag é bem legalzinha, é uma tag que não é tão longa, mas também não é tão curta, a gente não mostra muitos livros aqui, é mais eu falando mesmo. Mas eu acho que é a tag certa pra comemorar os 500 inscritos, porque aí vocês me conhecem um pouquinho melhor e aí a gente fica mais juntinho, mais perto, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês continuem por aqui, porque 2022 tá na portinha aí, vem muitas novidades por aqui. Então era isso o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e tchau!